Nesse Data Hub que vocês têm, onde fico imaginando um monte de pipeline rodando e coisas desse tipo, mas existem processos manuais que vocês têm que fazer para conseguir bater alguma coisa? E como é que funciona? O sistema vai grudando? Eu queria entender como é que é esse tratamento maluco aí de vocês. Legal, acho que os próximos slides vão falar um pouquinho exatamente... Eu já querendo atropelar. Não, manda ver, então. Vamos falar exatamente sobre como que a gente... primeiro, como que a gente chegou nessa arquitetura e depois como que a gente pensou e como que a gente modelou ela, tá? Então, contando um pouquinho do histórico e dos conceitos ali por trás, tá? A primeira coisa que a gente se deparou quando a gente começou nessa arquitetura é que a gente tinha uma variedade, como vocês podem perceber, gigante de dados. A gente coleta dados de diversos tipos, então cada dado tem um esquema diferente, é um tipo diferente, tem uma estrutura totalmente diferente. A gente precisa, por conta da LGPD, ter uma governança dos dados altíssima, a gente precisa catalogar todos os dados, a gente precisa saber quais dados a gente possui, e a gente tem muito essa pergunta ali dentro, né? Que dados que tem, né? Que o cliente mesmo quer saber, ou até os nossos times internos, o time de analytics é super interessado em saber quais dados que a gente tem na nossa base de dados. Um outro motivo também que a gente tinha um problema é como que a gente cria um fácil acesso para a disponibilização desses dados e recuperação, né? Imagino que todo mundo já deve ter tido algum problema, que trabalha já no dia a dia, que tipo, eu preciso criar um relatório aqui, mas o meu dado que eu preciso para esse relatório está lá naquela base de dados daquela aplicação. Como que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir para o time que cuida daquela aplicação disponibilizar uma tabela ou criar uma view ou me mandar em algum lugar. Então, isso começa a onerar e a dificultar o processo de desenvolvimento, porque tu começa a criar limitador, né? Então, tu começa a ter um empecilho ali. E outro item que a gente queria é que a gente já tinha muito esse case de a gente querer disponibilizar em múltiplas capabilities, né? De ter diversas engines de dados. Então, a gente queria que cada operação, cada pergunta de negócio, se é uma pergunta de grafo, a gente quer usar a melhor ferramenta de grafo para responder aquela pergunta. Ele não quer utilizar uma ferramenta que é feita para outra coisa e a gente está meio que desvirtuando ela para responder, porque a gente sabe que com o passar do tempo e com o volume, isso vai ter alguns problemas de performance ou outros problemas arquiteturais, né? E outro problema que a gente tinha é que a gente queria que tudo isso fosse muito rápido. Um dado que fosse coletado tem que estar na aplicação extremamente rápido e disponível para o cliente o mais rápido possível, tá? Esses eram os problemas que a gente tinha e a gente precisava pensar um pouco sobre eles. Então, a gente começou a consultar literatura mesmo, ir para a internet, ler livros sobre o assunto, e 3 posts foram muito fortes ali para o time, tá? Eu trouxe até o link aqui para vocês, depois eu mando ali no chat, mas o primeiro, esse do Matt Fowler, Evolutionary Database Design, é um post que fala muito sobre a evolução dos esquemas, né? Quando tu trabalha com dados, tu precisa saber que aquele dado ele tem tipo uma determinada estrutura, ela é composta por 2 atributos, nome e idade. Daqui a pouco eu posso adicionar novos campos, eu posso querer mudar os campos. Então, como que eu faço isso? Como que eu vou evoluindo, né? O post fala muito sobre isso em banco de dados, né? Evolução de banco de dados. Mas isso é do dado, né? Não é de um banco de dados relacional. Então, a gente levou esse conceito para a nossa estrutura. Outro post que é muito interessante é sobre Data Lake, né? Para que um Data Lake, né? Para como tu construir um Data Lake, como fornecer esses dados. E o terceiro, que casou muito com o nosso time, é o do Spotify sobre The Road to the Cloud. São 3 posts contando da ida deles para a GCP. E nesse exato momento, a gente estava fazendo a migração para a GCP. No final um pouco mais para frente, o Luciano vai contar um pouquinho dessa história. Isso casou muito com a gente. É um post super interessante da jornada deles de mudar, do caso deles, eu não me lembro, acho que eles estavam na AWS, com Kafka, com os outros serviços, para usar o PubSub na GCP. Então, foram 3 posts que eu recomendo muito, porque uniram a gente de conseguir alguns conceitos, e daí a gente extraiu 3 principais elementos para a nossa arquitetura, tá? O primeiro é o Event Stream, que é a gente criar um barramento de comunicação de todos os serviços. O segundo é ter um catálogo de dados, um Schema Manager. E o terceiro é ter um Data Lake, ter um repositório único de dados, né? Esses 3 elementos a gente acreditava que a gente ia resolver aqueles problemas que eu citei anteriormente, tá? Depois disso, a gente vai se deparar, então, falando um pouquinho mais, né, sobre cada um desses, o Event Stream. Basicamente, a gente precisava criar uma arquitetura de Event Stream
E a gente, para isso, basicamente, o que é a arquitetura de Event Stream? Toda troca de mensagem é um evento. Então, toda vez que eu precisar se comunicar com outro evento, com outro serviço, eu vou gerar uma mensagem, isso vai gerar um evento, e os serviços têm que começar a se adaptar com isso. Eles não têm mais um estado. O estado, ele é a sequência de eventos aplicada, né? Então, tem o evento 1, evento 2 e assim por diante. E essa comunicação de forma síncrona, né? Então, quando eu tenho um barramento, um broker de troca de mensagem, eu começo a ter um local único que eu sei que ali eu vou ter todos os dados. O meu processo, o meu serviço, ele tem que registrar, mandar mensagens para lá, para aquele broker, né? E eu também sei que eu tenho lá algum local, eu tenho que ler essas mensagens. Isso facilita com que a gente comece a normalizar esse processo de troca de mensagens, né? Além disso, a gente se deparou com o Schema Manager. Então, o Schema Manager, falando um pouquinho mais dele, todo dado ele tem um esquema. Mesmo que a gente utilize um banco NoSQL, que permite, como por exemplo o Mongo, que eu não declare um esquema previamente como um banco de dados relacional, ele tem um esquema ali por trás dele. Então, eu sei que um dado ele possui um nome, que é do tipo string, a idade, que é do tipo inteiro, e essa estrutura é o que a gente chama de esquema, e é assim que a gente precisa registrar ele no nosso catálogo. Então, a gente vai lá e a gente utiliza uma tecnologia, um padrão ali para declarar esse esquema. No caso, tem alguns padrões disponíveis, né? JSON Esquema, Avro, Parquet, que eles são utilizados tanto para declarar o dado, o formato do dado, como para validar se o dado realmente ele está batendo com o esquema em questão, né? E o terceiro item, falando um pouquinho mais dele, é o Data Lake, né? Então, o Data Lake nada mais é do que um repositório único de dados. Todos os dados da empresa vão estar ali, eu vou conseguir disponibilizar para toda a empresa um local que eles vão conseguir ter fácil acesso, vão conseguir executar operações de batch, seja utilizando Spark, por exemplo, e ele vai consolidar tudo ali dentro. E a gente, normalmente, para isso, vai utilizar uma estrutura de baixo custo para armazenamento, né? Então, nas clouds, normalmente a gente tem alguma funcionalidade de blob storage. Na Google, a gente tem o Google Cloud Storage. Na Amazon, a gente tem o S3. Na Azure, a gente tem o Azure Blob Storage. Acho que é isso o nome. E esses conhecimentos, né, esses itens, nos geraram a tomar algumas decisões de arquitetura, né? Então, para criar essa arquitetura, a gente queria criar a arquitetura com esses 3 itens, a gente precisou pensar, no nosso broker, o que a gente vai usar? A gente tem algumas opções ali, a gente tem o Kafka, a gente tem o PubSub, a gente tem N outros serviços de mensageria, e tem uma decisão de qual a gente vai utilizar. Consultando, assim, na literatura e nas arquiteturas de modo geral, a gente percebeu que o mais utilizado para essa arquitetura de streaming, de eventos, assim, é o Kafka disparado. Assim, o PubSub ele é até um pouco mais novo, né? Principalmente na época que a gente estava construindo, ele era um pouquinho mais novo. Então, a gente começou a ver, o Kafka acho que faz sentido para a gente. Ele tem algumas integrações com outras engines, ferramentas que facilitavam um pouco, e ele tinha um atributo que é muito interessante, que é o Kafka Log Compaction. O Kafka Log Compaction, ele basicamente permite manter o último evento de cada chave. Então, imagina assim, eu criei um tópico, que é o tópico usuários. E aí eu fui lá e registrei um determinado dado usuário com ID 1. Quando eu crio um tópico, eu falo que aquele tópico ele vai ter uma retenção de 7 dias, por exemplo. Então, aquele dado que eu mandei, ele vai ficar ali por 7 dias e ele vai expirar. O que a gente faz quando a gente ativa o Log Compaction? Ele vai dizer para o tópico, agora esse dado, além de tu respeitar a regra dos 7 dias, eu quero que tu respeite que eu preciso manter a última chave daquele evento. Então, se eu receber um outro evento com o mesmo identificador, ele depois de 7 dias vai deprecar esse registro, esse evento, mas ele vai manter esse. E se por um acaso eu não receber e passar os 7 dias, ele vai manter o último. Então, isso era uma funcionalidade muito legal do Kafka para a gente, porque facilita o reprocessamento para as engines. Então, se eu quisesse criar uma nova engine ou popular uma nova engine com uma nova entidade, era só eu pegar e falar assim, serviço, agora lê do zero esse tópico aqui e recarrega tudo. Então, facilita muito essa carga, tá? Ouviu? Só pegando o gancho, né? A gente passa por isso agora, né? Está fazendo migração do Elastic, né? Mudando de versão, né? E a gente consegue subir um cluster do lado, né? Plugar de novo nos tópicos, puxar todas as informações, se a gente quiser. Mas, claro, a gente também consegue pegar de uma engine, de uma capability para outra, né? Então, a gente consegue, por exemplo, pegar
o dado do Mongo ou direto do Lake e também colocar no Elastic novamente, subir um cluster do zero e botar no ar. Então, acho que essas coisas ajudam também. Ô, Diogo, aproveitando, complementando um outro caso de uso em caso de disaster recovery, né? A gente perde uma engine, a gente precisa recuperar essa engine. Também é uma facilidade que a gente tem de buscar esses dados no Kafka, né? Com certeza. Basicamente, você consegue fazer o replay de tudo que aconteceu, como se aqueles dados estivessem chegando naquele momento, né? Então, você consegue recriar um banco de dados do zero, porque você tem cada evento do que aconteceu. Basicamente é isso, né? Exatamente. Nem tudo é maravilha com isso, tá? Porque quando tu acaba utilizando essa operação, tu acaba lidando com o Kafka como se ele fosse um banco de dados de modo geral. Então ele começa a ficar um pouco grande, tá? Então tudo tem um trade-off, nunca é tipo mil maravilhas. Imagina o Matheus falando assim pra gente, o Kafka acaba ficando um pouco grande, né? Imagina o que é o pouco grande deles, né? A quantidade de dados que a gente tá falando. Essa coisa pra caramba, né? Tem que ter um cuidado por causa disso. Então, não é simplesmente, não, vou ativar Kafka Log Compaction para tudo e é isso, né? Tem um cuidado em relação a isso, tá? Mas para o nosso caso de uso, para esse cenário era muito bom. Para outros, a gente não usa.